Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia. Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Boa noite você, querida ouvinte do programa Tocando em Frente. Estamos aqui no primeiro programa deste ano novo, 2 de janeiro de 2016. 2016 chegou para ficar e vamos tocando em frente o nosso programa, a nossa vida e buscar em 2016 levar adiante essa nossa missão, que é, com o programa Tocando em Frente, abordar o tema da dependência química. E olha que interessante, primeiro sábado do mês, primeiro sábado do ano, primeiro dia, segundo dia do ano, mas enfim, o primeiro programa do ano com Amor Exigente. Tocando em Frente em Família com Amor Exigente é o programa de hoje. Queremos agradecer aqui na mesa de som o Elton Trindade, o Aguinaldo Barreto e na produção do programa a nossa querida Sandra Catalano. Pessoal, você pode entrar em contato conosco pelo Facebook, facebook.com/Tocando em Frente. Vai lá, curta a nossa página no Facebook, compartilhe os nossos posts, né? Tentamos sempre lá deixar informações importantes, relevantes para a questão da dependência química. Pode deixar lá também algum comentário, perguntas, críticas, enfim, é um espaço para que você também possa usar e se comunicar conosco. facebook.com/Tocando em Frente. Você também pode ouvir o nosso programa pela internet, bastidoresdoradio.com, radiosittvs.com. Você pode baixar um aplicativo no seu celular, né? Um aplicativo aí pelo Apple Store, pelo Android, enfim. E aí você pode também ouvir o programa por esses aplicativos no seu celular. Hoje estamos aqui com a ilustre presença, né, desses dois homens maravilhosos aí que fazem um trabalho muito bacana, que tem uma responsabilidade muito grande junto à Federação de Amor Exigente, que é o Luiz Fernando Calduro, presidente da federação, e o Ronaldo Luiz Rissetto, que é o diretor de comunicações do Amor Exigente. E hoje o tema será espiritualidade no Amor Exigente. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho, do programa Tocando em Frente. É uma enorme alegria estarmos iniciando o ano com este contato interessante que vocês nos propiciam. Realmente, Ivanildo, o programa do Amor Exigente é extraordinário. Ele engrandece as pessoas, ele transforma a vida das pessoas. O Amor Exigente salvou a minha vida e a vida da minha família. Tenho uma enorme gratidão por este programa. Este programa é um programa de espiritualidade. E nós estamos começando 2016 e precisamos ter metas para alcançarmos os nossos objetivos. E qual é um objetivo bom para 2016 que eu posso sugerir para todos os ouvintes deste programa? Qual seria? Espiritualidade. Espiritualidade. Aumentar a sua espiritualidade, dedicar-se a ela através de metas. O Amor Exigente não é um programa de mágica, ele é um programa de ação, de trabalho, e alcançamos os nossos objetivos através de metas semanais. O que vamos fazer esta semana, o que vamos fazer este mês de janeiro, o que vamos fazer este 2016 para alcançarmos um objetivo claro de aumentarmos nossa espiritualidade, de nos tornarmos mais espiritualizados. Bacana, Luiz Fernando, trazendo, né, nesse programa, falando um pouco, já introduzindo a gente aqui, você ouvinte, nesse tema que será hoje abordado, né? Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Ivanildo. Também para nós da área de comunicação do Amor Exigente é um imenso prazer enxergar que passaram, né, olhar para trás e ver um ano que passou de um trabalho intenso, um trabalho de muita gratidão que nós temos por você, pela rádio, pela Sandra, por todo mundo que esteve junto conosco, conscientes de que essa divulgação passa por essa oportunidade de estarmos juntos e trazendo, como o Luiz Fernando mesmo falou, cada dia uma meta melhor, e que esse ano seja a nossa meta, fazer com que a espiritualidade nos ajude a alcançar o equilíbrio de nossas famílias, o nosso próprio equilíbrio, fazer com que encontremos um caminho mais claro, ou pelo menos clarificar
o espaço dos nossos carros, tornarmos uma luz nesse caminho tão difícil que é o caminho da dependência química. É isso aí, então, né, pessoal, vamos lá, fiquem aí antenados, ouvindo o programa, muita coisa boa vai acontecer nesse primeiro programa do ano de 2016, falando sobre algo tão positivo que é a espiritualidade, para que a gente consiga aí no ano de 2016 superar todas as nossas dificuldades. Vamos para o nosso primeiro intervalo, né, agora ouvindo a música da Margareth Menezes, Depende de Nós. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. O pensamento de hoje é o seguinte: que os fogos de ano novo explodam alegria e paz, trazendo muita felicidade, paz, respeito e realizações, mas sobretudo que tragam o amor e que seu estrondo ecoe pelo ano inteiro. Exatamente. Que este amor nos invada, que este amor nos guie, que esse amor nos proporcione durante este ano de 2016 muitas realizações, muita paz e principalmente foco e determinação nos nossos objetivos e nas nossas metas. Vamos lá, vamos então abrir aqui o tema, né, de hoje, espiritualidade no amor exigente. Luiz Fernando Calduro, presidente aqui da Federação de Amor Exigente. Luiz Fernando, como que é essa questão, né? Trabalhar a espiritualidade no amor exigente. Você sabe que o nosso programa de amor exigente, ele vem para ajudar as famílias dos dependentes químicos e os próprios dependentes químicos. É claro que a maioria das pessoas que nos procuram com este objetivo. Depois acabam descobrindo que é um programa para mudanças pessoais, então é um programa para todas as pessoas nas mais diversas situações. Mas, de fato, somos conhecidos e somos procurados porque fazemos um trabalho efetivo e útil para o dependente químico e para a família do dependente químico. E as pessoas que chegam ao amor exigente chegam muito adoecidas. Elas chegam absolutamente desespiritualizadas. Elas não estão mais conseguindo fazer um íntimo contato com a Divina Majestade. E eu penso que para que estas pessoas se recuperem, seja da dependência química, seja da codependência, ou seja, a doença que a família enfrenta quando tem um dependente químico em sua casa, é preciso que se trabalhe a espiritualidade. A espiritualidade é o remédio para a dependência química e para a codependência. Luiz Fernando, quando você fala da espiritualidade, você falou uma outra palavra interessante, desespiritualidade? Isso. Na verdade, as pessoas estão, quando chegam ao amor exigente, sem espiritualidade. Sem espiritualidade, pronto. Para essa pessoa que está nos ouvindo agora, para essa mãe, para esse familiar que está com o problema, você compreende a codependência e sabe e tem essa clareza, porque já está há muitos anos trabalhando com essa questão. Mas fale para esse nosso familiar, para essa pessoa que está nos ouvindo, o que seria essa codependência e como essa questão da espiritualidade e do amor exigente pode atuar e ajudar nesse processo. Falo sim, com muito prazer e com muita alegria e de uma maneira verdadeira, porque cheguei ao amor exigente há 14 anos absolutamente codependente, ou seja, estava deixando de viver minha própria vida, estava pensando, deixando de ter ações, de ter uma vida normal para poder tentar controlar a vida dos meus 3 filhos que faziam uso de drogas. E é claro que isso causou uma grande insanidade. E este objetivo acabou se tornando uma verdadeira obsessão, fazer com que os filhos parassem de usar drogas. E nesta obsessão é o momento em que a gente para de sentir a presença de Deus, que a gente para de sentir a presença da Divina Majestade, porque está muito envolvido naquele foco único e exclusivo que é a tentativa de salvar, de fazer com que os filhos parem de usar drogas.
Então o amor exigente vem, através de 12 princípios extraordinários, nos mostrar que nós precisamos readquirir esta espiritualidade. No mês de janeiro, Ivanildo, que é o mês que nós trabalhamos um princípio muito bom, muito interessante, chamado raízes culturais, nós temos que resgatar a nossa espiritualidade. Como você vivenciava a sua espiritualidade antes que as coisas ruins acontecessem na sua família? Buscar, então, fazer com que a pessoa seja estimulada a lembrar-se, a buscar as suas raízes, inclusive na questão da própria espiritualidade. Da própria espiritualidade, o seu resgate. Porque mesmo que a pessoa for religiosa, ela vive um momento de insanidade tão grande que ela abandona este lado. Então ela é incentivada no amor exigente, no mês de janeiro, a lembrar-se que ela tem uma ligação com o poder superior, que ela precisa estar ligado com o próximo, ela precisa voltar a servir o próximo, ela precisa voltar a amar-se particularmente. Primeiro o amor a si próprio, para que ela se sinta fortalecida e ela possa transbordar este amor em direção ao próximo e em direção à Divina Majestade. Mas isso tem que ser trabalhado. Então o amor exigente incentiva nesse mês de janeiro. Como era a sua espiritualidade original? Como era a sua religião na sua infância? Como você conheceu e se encantou algum dia por Deus? Às vezes, Ivanildo, algumas pessoas chegam ao amor exigente sem nunca ter passado por esse processo, sem nunca ter conhecido Deus, sem nunca ter tido uma experiência com o divino. Então aí ela é incentivada a iniciar nessa experiência. Mas na grande maioria das pessoas, ela já tinha essa raiz cultural, porque nós somos brasileiros e o brasileiro é um povo espiritualizado, é um povo religioso. Então ela é incentivada a buscar essa raiz cultural na lembrança de como foi bom para ela no passado este contato íntimo com a Divina Majestade. E vocês, pelo visto, tentam trabalhar essa espiritualidade a fim de que a pessoa entre em contato ou busque ter este reencontro, até mesmo dar um significado maior a esse processo de espiritualização, mas sem alienação, né? Buscando viver isso de uma maneira efetiva, né? Como você mesmo disse anteriormente, de uma maneira prática, não alienada, não buscando milagres, essa questão de que as pessoas vendem milagres por aí. Não é por aí, né, Luiz? Claro que não, né, Ivanildo? O que é espiritualidade? É o serviço. O que é espiritualidade? É a humildade. A espiritualidade, ela vai ser trabalhada por um dos princípios. Então nós temos lá um princípio que diz que os nossos recursos são limitados. Quando eu trabalho este princípio, ou seja, quando eu aceito que eu tenho limitações, eu me torno mais humilde. E acima de tudo, eu tenho a percepção que apesar dos meus recursos serem limitados, há o poder superior, há a Divina Majestade que tem recursos ilimitados. Então eu vou me entregar nas mãos deste poder superior. Nossa, que interessante. Quer dizer, se eu reconheço a minha limitação, aceito isso como sendo uma imposição da minha própria realidade humana, eu adquiro ou eu vivo essa minha humildade, mas quando eu busco a espiritualidade, eu também acabo encontrando uma esperança, porque eu vou de encontro a alguém, um poder superior, que na verdade é ilimitado. Isso é muito significativo. Isto é espiritualidade com amor exigente. É muito significativo mesmo. É eu me despir da minha arrogância. É eu me despir daquela sensação de onipotência que eu tinha antes de chegar a este grupo de apoio que me mostrou: os seus recursos são limitados, os nossos recursos são limitados, utilize-os de uma maneira plena, mas coloque aquilo que você não pode nas mãos do próprio grupo, nas mãos do poder superior. É muito interessante nós trabalharmos este sentido de preenchimento do vazio que temos dentro de nós com alguma coisa que possa dar significância à nossa vida. Quando você falou sobre essa questão de colocar ou de buscar colocar nesse poder superior
esse desejo, é um pouco do terceiro passo dos narcóticos anônimos, do AA, onde a pessoa entrega a sua vida, seus desejos, suas Exatamente, vontades. os passos dos alcoólicos anônimos, que depois foram utilizados nas demais irmandades, também são passos de espiritualidade. Também é um programa de espiritualidade. Eu admiro muito o programa dos anônimos. Admiro muito o programa do Amor Exigente, porque ambos trabalham em espiritualidade. Volto a falar o que disse no início do programa. Acredito que a espiritualidade é o remédio para a dependência química e para a codependência. E digo mais, ela é a vacina para a prevenção dos problemas familiares, entre eles a dependência química, antes que aconteçam na nossa vida. Então, não precisa só tomar o remédio, precisa tomar a vacina. A espiritualidade também é vacina. Sim. E aí é interessante porque quando você diz isso, se a gente for pensar no contexto da espiritualidade, o que a espiritualidade te chama a fazer, né? É buscar internalizar valores, viver a partir de alguns conceitos de respeito mútuo, de valorização do próximo, de busca de de condutas, de comportamentos mais assertivos, mais adequados. Não que a gente vire robô, seja perfeito, não é nada disso, mas tentar viver em sociedade, tentar viver em comunhão com o próximo. E aí a espiritualidade, nesse sentido, ela começa a atingir esse centro do humano e fazendo com que ele se contagie a fazer ou exercer na vida dele essas plenitudes humanas, né, de uma forma mais ativa. Eu penso que até podemos usar a palavra virtudes, Ivanildo. Virtudes, isso. E as virtudes, elas estão presentes em 12 princípios éticos do amor exigente. A verdade, a bondade, a honestidade, a fidelidade, a fraternidade. Cada uma destas palavras tem um princípio específico no amor exigente e é trabalhado em um mês. No primeiro mês, estamos no mês de janeiro, começando o ano novo. Trabalhamos a palavra respeito. Respeito. Respeito à dignidade da pessoa humana. Respeito à dignidade da pessoa humana. Primeiro princípio ético do amor exigente. Primeiro princípio básico, estávamos falando, é a raiz cultural. É você descobrir na sua família, na sua memória, o que te traz de bom em termos de espiritualidade a sua vida. E o princípio ético é o respeito à dignidade da pessoa humana. Nossa, que interessante, né? Você acaba fazendo uma junção, né, de coisas, né, de valores, de conceitos, né? Respeito à dignidade da vida humana, a busca dessas raízes culturais e tudo isso sendo contextualizado por esse pano de fundo da espiritualidade. Então, o quanto é complexo, profundo a questão da espiritualidade nesse contexto do amor exigente, né? De viver realmente uma plena vida e a partir dessa espiritualidade buscar ser realmente uma pessoa nova, fortalecida. Aquela passagem bíblica, né? Vá para águas mais profundas, saia da superfície. Exatamente, olha, e temos este convite bonito para fazer para todos os ouvintes. Venha conhecer este programa de qualidade de vida chamado Amor Exigente, porque você vai começar a vivenciar as virtudes no seu dia a dia. Quem frequenta um grupo de amor exigente, Ivanildo, tem que ser verdadeiro, tem que ser humilde, tem que ser honesto, mas acima de tudo tem que ser bom consigo mesmo, bom com a sua família, bom com o seu bairro, com a comunidade. Todos os nossos princípios são trabalhados no eu, na família e na comunidade. Luiz, mas aí fica difícil, mas eu não sou assim, eu sou totalmente o contrário. Como é que eu vou poder frequentar um grupo que exige ou pede que não sejamos dessa forma? Porque nós temos um trabalho inicial, Ivanildo, que diz assim: que dia é hoje? E todas as pessoas respondem: é o primeiro dia da minha nova vida. Primeiro dia da minha nova vida. Então, no primeiro dia da minha nova vida, eu vou ter metas para alcançar uma espiritualidade, para alcançar as virtudes.
Não é mágica. E não vai acontecer da noite pro dia. Eu estou no Amor Exigente há 14 anos. Com certeza hoje me sinto muito melhor do que antes de ter conhecido esse programa. Mas são 14 anos de semanalmente frequentar uma reunião para buscar alcançar este objetivo. E também não quero desanimar quem está nos ouvindo imaginar que vai ter que ficar 14 anos. É que eu sou um pouco lerdo. Há quem chegue no grupo e nas primeiras semanas já se sinta melhor e já consiga tomar atitudes. Todos, na verdade, não há quem. Todos ficam melhores a partir da primeira semana. Essa reflexão sobre o tempo é interessante, né? Porque de imediato quem escuta, quem está nos ouvindo agora, né, Ronaldo? Fala, nossa, 14 anos, meu Deus, né? Isso é uma eternidade. Mas é interessante porque quem vive, quem está nesse processo, não observa dessa forma, né? É como se fosse ontem, né? Não sei. É muito rápido. A vida da gente é muito rápida, não é? Porém, nós precisamos viver com intensidade todos os momentos que a vida nos dá. Então, sabe, o amor exigente é muito simples, Ivanildo. Eu tenho medo de, às vezes, quem nos ouve ficar achando que a nossa proposta é muito complexa. Estão falando de 12 princípios básicos, 12 princípios éticos, de tantas virtudes. Não. O amor exigente é muito simples, porque ele é o dia a dia. Ele é o remédio para a dor semanal que a pessoa está sentindo. Ela vai ao grupo dizer como está a sua semana, qual é a dor que ela está sentindo aquela semana. E ela recebe um retorno, ela recebe uma sugestão de meta para que ela fique cada vez melhor naquele momento. Isso é muito simples. Com o passar do tempo, ela vai ter uma visão ampla e global do programa, como nós estamos colocando aqui para vocês. Mas no dia a dia é muito simples. Quer coisa mais simples do que você pedir que uma pessoa não coloque nas mãos de outra a sua própria felicidade? Isso é simples. Você vai galgar o caminho para encontrar a sua própria felicidade. Ninguém vai galgar isto por você. Então, simples assim, mas trabalhoso. O amor exigente exige comprometimento. Simples, trabalhoso, comprometimento, né? São palavras que nós podemos agora deixar no ar para reflexão. Tá sendo muito bacana aqui, estamos parecendo uma aula, né, Ronaldo? Eu tô no Amor Exigente há 8 anos e tive a graça de ser recebido pelo Luiz Fernando e pela Cleide, e eu ouço há muitos anos e é uma aula contínua. O primeiro dia da minha nova vida é a cada vez que a gente entra no grupo, e isso é muito maravilhoso. Obrigado por estar aqui de novo ouvindo meu amigo Luiz Fernando. Ela na correria do dia a dia, às vezes não tem nem tempo de parar, pensar, ouvir, né? Nosso caso é diferente, que a gente tem um dia a dia contínuo, eu e o Luiz. Então tá. Nós falamos então, várias vezes, mas é assim, é muito interessante, porque esse processo todo da espiritualidade que o Luiz falou é exatamente isso. E ele nos envolve de uma forma muito harmônica. A gente não percebe quando a gente está entrando nesse processo de harmonia com a espiritualidade. E a gente só vai perceber isso depois, mas é isso que é interessante, né? O que o Luiz disse, né? Nós não temos que nos ater àquilo que está muito além, mas ao que está acontecendo no agora, no presente, aquilo que é fácil, aquilo que é simples, aquilo que está ao nosso alcance, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos para um pequeno intervalo, né? Ouvindo uma música. A música do Ronaldo Luiz Rissetto, que ele pediu para hoje, é Nunca Pare de Sonhar, né? Sementes do Amanhã, Gonzaguinha. Dai Zupa AM 1600 kHz, Rádio 9 de Julho. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho
Tocando em frente. Tocando em frente. Tocando em frente. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente. Hoje, dia 2 de janeiro de 2016. Um feliz ano novo a todos vocês que estão nos ouvindo, aqueles que estão na praia se divertindo, viajando. Um bom descanso, descansem bem, voltem firmes, alegres, contentes para encarar mais este ano que está por aí. Eu, Ivanildo de Andrade, apresentador do programa Tocando em Frente, sou psicólogo e estamos aqui hoje apresentando o programa Tocando em Frente, Família com Amor Exigente. Todo primeiro sábado do mês, Tocando em Frente, Família com Amor Exigente. Muitas novidades também neste ano, muitas novidades estão para vir. Vamos fazer algumas campanhas aqui pela rádio, vamos tentar trazer o nosso ouvinte mais para perto, termos mais contato com vocês, saber um pouquinho do que está acontecendo aí no seu bairro, saber um pouquinho dos problemas das cracolândias. Vamos começar a procurar também algumas parcerias com comunidades terapêuticas para vagas sociais e o Tocando em Frente também aqui junto com o Amor Exigente, firmando mais parcerias, de estarmos mais juntos, né, neste ano, trazendo mais possibilidades, mais informação com vocês também, 2 vezes ao mês, para que a gente consiga realmente transformar esse programa cada vez mais em uma referência nacional, porque querendo ou não, o programa Tocando em Frente é um programa que fala sobre o tema da dependência química, e nós não temos na mídia hoje, tanto televisiva como também na rádio, até mesmo na mídia escrita, espaços, né, que você possa dialogar ou falar sobre um problema tão complicado, tão sério, que hoje está muito aí no dia a dia de vocês. E como existe hoje um lobby muito grande para descriminalização das drogas no Brasil, por poder às vezes do capital financeiro, muitas empresas aí querendo realmente que essa lei seja aprovada, porque eles querem investir, eles querem ganhar dinheiro, né, querem plantar maconha, vender, impostos para o governo, né? E nós somos totalmente contra isso, mas graças a Deus a rádio nos permite falar isso de forma muito tranquila, sem termos medo aqui de sermos censurados pelo que falamos. Então o Amor Exigente também está na mesma causa que nós, lutamos pela liberdade, por falar a verdade para a sociedade, trazer um pouco do que é o problema da dependência química, algo muito sério, né? O alcoolismo, o uso da maconha e outros tipos de drogas, enfim. O programa é a favor da família, né? A favor da família no sentido de preservar a família e de que a família consiga ter cada vez mais ferramentas para poder lidar com o problema que às vezes está acontecendo aí na sua própria casa. Vamos voltar aqui então a falar com o Fernando Calduro, né, que é o presidente da Federação de Amor Exigente, e deixou aqui no ar aquela em suspenso essa reflexão, né, do comprometimento, né, de você estar realmente enraizando através das raízes culturais em você esses conceitos básicos, né, desses princípios éticos que o Amor Exigente tanto trabalha. E como que a pessoa pode fazer, né, Fernando, para poder, a partir do simples e do fácil, atingir aquilo que é mais complexo, que é mais, num primeiro momento, seja mais complexo e mais difícil de se alcançar? Exatamente, Ivanildo. Trabalhando os princípios do amor exigente de uma maneira espiritual. Nós temos um princípio no amor exigente que trabalhamos no mês 5, que é a culpa. A culpa nos torna indefesos, a culpa nos paralisa. E quando nós pensamos no sentimento de culpa, nós temos a alegria de imaginar que há um antídoto para este sentimento que tanto atrapalha a vida do dependente químico como do familiar. E este antídoto chama-se perdão. E eu fico pensando, podemos nós imaginar espiritualidade sem perdão? Alguém pode ser espiritualizado se não praticar o perdão? 7 vezes? 70 vezes 7? Todas as vezes que precisarmos praticarmos o perdão? Então vejam como o amor exigente trabalha a espiritualidade através de coisas simples como o exercício do perdão. Se você
neste momento, é um dependente químico na ativa, busque o perdão. Sabe aquilo, Ivanildo? Quando a pessoa usa droga, dá um sentimento de culpa danado, dá uma sensação de impotência, de sujeira, de fracasso. Perdão, perdoe-se. Isso foi ontem, isso foi agora há pouco, mas o amor, a gente diz, estamos vivenciando o primeiro dia da minha nova vida. Então, se perdoe e comece uma nova vida. Se você é familiar e se você está sentindo-se culpado porque o seu filho usa drogas, liberte-se desse sentimento de culpa. Se perdoe. Você em momento nenhum fez qualquer tipo de ação para que o seu filho, para que o seu marido, para que a sua esposa, para que o seu irmão, enfim, a pessoa que você ama e que convive com você, usasse drogas. Então liberte-se desse sentimento. Viva o perdão, viva o auto-perdão, viva o perdão do outro. Pare de culpar, pare de dizer, usa drogas porque puxou este ou aquele membro da família, ou porque é isto ou porque é aquilo. Não. Perdão é também uma chave de espiritualidade que nós precisamos trabalhar para o nosso programa realmente dar certo. E você falou algo interessante, porque o que nós percebemos, né, Luiz Fernando, Ronaldo, principalmente para o familiar que chega nos grupos ou que consegue chegar no grupo, né? Porque até chegar no grupo também é muito difícil, né? Lidar com essa sensação, esse sentimento de culpa. É impressionante como a família, a mãe, o pai, muitas vezes está preso a isso mesmo. E como que, claro, o perdão, né? Perdoar a si mesmo, né? É não se culpar por aquilo que na verdade não deveria se culpar. Mas como é que a família começa a perceber isso? Como é que, por meio da espiritualidade, por meio desses princípios éticos, como é que ela começa a perceber, ou assim, é muito difícil ela começar a perceber isso, que ela não é responsável, não é culpada por aquilo? Eu penso que é difícil sim, Vanildo. Aliás, eu imagino que sozinho a pessoa não consegue ter essa percepção. Sozinho não consegue. Não, ela precisa. Na verdade, temos um lema tão bonito que é: sozinhos estamos perdidos. Sozinhos estamos perdidos. Em comunidade encontramos nossa força. Opa, lindo. Então, fala de novo. Sozinhos estamos perdidos. Em comunidade encontramos nossa força. Então, a partir do momento que ela começa a frequentar um grupo de apoio, às vezes um profissional da área de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, essas pessoas, o grupo de apoio ou o profissional, vão sinalizar que a pessoa está adoecida e que a pessoa está tendo um sentimento ruim que está impossibilitando que ela progrida, que ela caminhe em direção à sua recuperação. Então, voltando. E aí, quando você fala recuperação, você está falando da família. E do dependente também, dos dois, não é? O perdão é para todo mundo, não é? Então, mas foi importante a sua pergunta, porque não é mágico, não é? E às vezes, quando a gente está sozinho, a gente não enxerga o que está acontecendo no nosso entorno. Aliás, às vezes não, a gente nunca enxerga. Quando nós temos nossas partilhas, o Amor Exigente trabalha uma reunião de 2 horas, e nestas 2 horas nós fazemos uma partilha, ou seja, cada pessoa tem um momento para contar como foi sua semana, como está vivendo um problema, e depois ela tem um retorno. Enquanto a pessoa está falando, os demais acabam num processo de ouvir, que também é espiritualidade. A gente, quando começa a ouvir os outros, está exercendo a nossa espiritualidade. A gente percebe a dificuldade do outro, mas não percebe a nossa. Parece que a gente tem uma venda nos olhos em relação às nossas dificuldades. Por isso que o Amor Exigente é rico, porque depois da partilha tem o retorno. Então eu dou um retorno. Eu posso dizer: puxa, eu sou solidário com a sua dor, mas eu estou percebendo como você está neste momento num sentimento de culpa. Perdoe-se. Então eu sinalizo, o grupo sinaliza, um profissional sinaliza. E aí você busca, se você realmente quer progredir, recuperar-se,
o auto-perdão. Entendi. Aí vocês falando da questão muitas vezes não olho, não percebo em mim algumas coisas que o outro está observando ou vendo. Lembra também um versículo, né? Que eu fico olhando a palha no olho do irmão e não vejo a trave que está no meu olho, né? Não é como é fácil a gente ver o outro, não é? E a situação que o outro está vivendo. Então, a gente tem que usar isso positivamente, porque nós não vamos criticar nem colocar o dedo na ferida alheia. Nós vamos apenas sinalizar. Muito bom isso que você falou. Esperar o tempo do outro. Porque o que a gente percebe, às vezes, né, tanto no dependente como no familiar, essa fantasia de que vai para um lugar onde tem que se expor, com medo, vergonha, o que eu vou falar, como é que eu vou dizer para os outros que... E você disse uma coisa interessante, é um lugar onde o julgamento, isso tem que ser, não pode existir, né? Se cria um ambiente acolhedor, na verdade. Este é um dos outros, uma das outras características centrais do amor exigente, a acolhida e a fraternidade e, acima de tudo, o não julgamento. Acima de tudo também, tudo acima de tudo, né? O amor exigente é realmente o grupo do acima. Você esperar que o outro possa chegar no momento de fazer o que ele precisa fazer para ser melhor para ele e para o outro. Respeitando a liberdade dele, né? Exatamente. Não adianta nós querermos acelerar o processo. Cada um tem o seu tempo. E nós vamos respeitando e nós vamos incentivando que a pessoa, através de pequenas atitudes, consiga amadurecer. Mas muitas vezes é preciso um caminho, é preciso um tempo. E o amor exigente sabe respeitar este caminho e este tempo. E tudo isso que você está dizendo, que vocês buscam viver no amor exigente, penso eu que os grupos de mútua ajuda, em geral, buscam, né? Ter esse princípio de acolhimento e não julgamento. Mas para a pessoa, ou para quem está lá no grupo, ou esse coordenador, não sei como que isso é moderado, como é que isso é feito no amor exigente, para que o grupo consiga ter essa identidade, esse acolhimento, né, praticar esses 12 princípios éticos e princípios básicos, né, o quanto essas pessoas precisam estar realmente vivendo isso para poder aplicar ali naquele momento de acolhida de quem chega. É isso? É isso mesmo. Nós dizemos que o nosso voluntário precisa entrar no grupo com CPF. Não é cadastro de pessoa física, não. É o quê? CPF é C de comprometimento, P de perseverança e F de firmeza. CPF. Não é o cadastro de pessoa física. Comprometimento. P de perseverança e F de firmeza. Nossa, que essa firmeza que vem em repetir continuamente aquilo que você precisa fazer. Muitas vezes a gente tem uma meta atabalhoada e aí quer fazer a coisa sem estar preparado e aí tem que voltar atrás. Muitas vezes uma boa meta é não fazer nada, viu, Ivanildo? Às vezes a gente sai do amor exigente com a seguinte meta: essa semana você não vai fazer nada. Você vai ler um livro, você vai ficar quietinho no seu canto, você vai meditar, você vai escrever. É tão bom escrever quando você está confuso, quando o seu pensamento está muito divagando. Escreva qual é o sentimento que você está tendo naquele momento. Escreva as sensações que você está sentindo, o que te preocupa. E aí, quando você coloca no papel, fica mais claro. Então, às vezes é uma meta não fazer nada, apenas escrever, apenas meditar, apenas ler um pouquinho. Porque depois que você toma uma atitude, você tem que estar firme para você não voltar para trás. Por exemplo, eu gosto de que às vezes colocar um exemplo. Muitas vezes a família começa a causar perdas para o dependente químico. Sabemos que um dependente químico só entra em recuperação quando ele tem perdas. Porque enquanto o prazer pela droga for maior do que a perda, ele continua usando a droga. Então a família começa a oferecer perdas. Por exemplo, não permitir que utilize o carro da família, não permitir que use o computador, não permitir
que a pessoa tenha um hotel de 5 estrelas dentro de casa, com roupa lavada, com comida feita na hora que a pessoa queira comer. Então você começa a oferecer uma perda. Por exemplo, não vai mais usar o carro da família. Porém, eu tenho que ser firme, porque se eu fiz esta proposta, eu tenho que permanecer na firmeza de que essa proposta é por um período em que eu me comprometi com ela. Senão você faz toda aquela confusão, dá toda aquela ebulição de sentimentos ruins de ambos os lados, e na semana seguinte você, no primeiro pedido manso, você acaba cedendo, voltando atrás. E aí realmente a coisa volta para estaca zero. Então é essa firmeza junto com o comprometimento e junto com a perseverança. Porque se você vai ao grupo, depois na semana seguinte você não vai, aí você volta apenas quando a coisa fica preta novamente, não vai funcionar. Muito bom. Pessoal, o programa tem 1 hora, infelizmente, e a gente acaba percebendo que falta tempo. O Riceto tá aqui paradinho, ele vai fazer uma leitura de um poema, Riceto? Eu não tô paradinho aqui, eu tô bem ativo aqui, porque a gente fica ouvindo e entendendo o que isso significa na nossa vida, e principalmente o que o Luiz falou, e é o mais importante para nós voluntários, é o compromisso, porque nós temos que entender que nós não estamos lá por acaso, nós estamos lá com uma causa muito maior, que é criar voluntariado. Falando em causa maior, antes da gente partir pro Riceto, né? Eu queria muito que o Luiz desse uma pequena explanada, explicasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, que nunca nos ouviu, né? A rádio é muito dinâmica, a audiência é muito rotativa. O que é o Amor Exigente? Há quanto tempo existe? Onde está presente, né? Acho que ou o próprio o Ronaldo falar um pouco dos congressos. Acho que agora vai ter um congresso em Palmas. Então é para a pessoa que está ouvindo entender quem é que está aqui, que é o presidente da Federação do Amor Exigente e o diretor de comunicações, né? Bom, eu posso iniciar te dizendo que o Amor Exigente, ele começou há 31 anos mais ou menos. Ele iniciou num processo com o Padre Haroldo, focalizando todo o processo inicial do programa num programa americano de 2 psicólogos americanos, que era o Tough Love. E ele trouxe para o Brasil esse programa veio ao Brasil, por um período foi introduzido, mas ele encontrou algumas dificuldades, obviamente, porque o programa tinha um foco e um perfil muito americano. Esse programa, depois de 2 anos de introduzido no Brasil, encontrou uma outra grande líder, que é a dona Mara Menezes, que é, na verdade, a grande responsável pela mudança do Amor Exigente no Brasil. E com ela, o Amor Exigente ganhou mais 2 princípios. Ele veio para o Brasil com 10 e 3 anos depois, ele se transformou em 12 princípios. Ela teve vamos dizer assim, a iluminação, não, eu diria que é uma iluminação realmente, uma clarividência de encontrar 12 princípios que conseguissem ter a dinâmica suficiente para trazer de volta o equilíbrio e a funcionalidade da família. E foi o que ela fez, ela transformou 10 princípios iniciais em 12 princípios básicos e que geraram esse programa. Esse programa está colocado no Brasil hoje em aproximadamente 1000 grupos. Presente em todos os estados, do norte ao sul do país, leste a oeste. Nós estamos também no Uruguai e na Argentina. Estamos com um trabalho iniciando no México também. No México também. E falando em Uruguai, mandar um abraço para Doris Erpa, né? Doris Erpa está sempre presente. Estivemos no dia 5 de dezembro comemorando os 15 anos daquele grupo maravilhoso. Tivemos o prazer enorme de estar com todo aquele povo uruguaio, um povo carinhoso, acolhedor. Temos que fazer um programa com ela aqui, hein? Próxima oportunidade, com certeza. Então, nós temos aí uns 100 mil voluntários trabalhando, 100 mil famílias sendo atendidas mensalmente, em torno de 10 mil voluntários no Brasil todo. É um número que varia, obviamente, mas é uma coisa que mostra esse trabalho que a gente faz no Brasil afora, né? E com o único objetivo, trazer de volta para essas famílias sofridas o equilíbrio e a funcionalidade de cada um.
O Amor Exigente faz, como também as outras irmandades, né, os outros grupos de mútua ajuda, faz aquilo que o poder público não faz, né? Atua onde o Estado não atua, atinge, ajuda e apoia muitas famílias que estão aí largadas à própria sorte. Então, que bom que existe trabalhos como este, né? Um movimento da organização civil, da sociedade civil, e se nós dependêssemos somente do poder público, dos nossos gestores, realmente a coisa estaria bem mais complicada. Então acho que é bacana o pessoal entender o que é o Amor Exigente, saber o que é e procurar ajuda quando assim for necessário. Você vai ler Bom, enfim, nós estamos encerrando o programa, né? Eu não sei o que o Luiz quer encerrar, deixar um recado, o próprio Ronaldo. O Ronaldo não vai ler mais, ô Luiz? Como assim? Não, eu leio, mas é que eu acho assim, para iniciar o ano, nós estamos falando de espiritualidade, e a espiritualidade tem um pouco a ver com aquela parte interior de cada um, né? Como cada um consegue conviver consigo mesmo. E eu tenho aqui um poema que eu tenho um carinho muito especial, porque é da minha tia, a professora Cecília Bueno dos Reis Amoroso, que foi diretora do nosso querido Colégio Caetano de Campos. E ela fala nesse poema uma coisa que nos traz a introspecção para que busquemos a nossa espiritualidade de forma honesta. E o poema é assim: em tudo de puro e belo que encantar os olhos seus, sinta a presença divina, sinta a presença de Deus. Quando com muito carinho você recebe uma flor, Deus está ali presente, porque Deus é o amor. No abraço de um amigo que perdoa um irmão, Deus está ali presente, Deus é o próprio perdão. Na beleza gigantesca do céu, da terra, do mar, da natureza inteirinha encantando os olhos seus, sinta a presença divina, sinta a presença de Deus. Aqui hoje reunidos, Ivanildo, todos pensando nos seus nesse início de ano, com tanto carinho, sentimos doce magia, sentimos sua presença. Aqui conosco está Deus. Muito lindo. Nossa, começar o ano assim, fantástico. Muito obrigado, Ronaldo, por esse presente que você nos trouxe, um poema maravilhoso, né? De uma pessoa extremamente espiritualizada, Ivanildo, que viveu a vida dela em função disso. O tema era espiritualidade, o Ronaldo fechou com chave de ouro, né, Luiz? Fechou, e nos convidando, não é, a encontrar a presença de Deus até no dependente químico. Muitas vezes o dependente químico nos traz repugnância, nos traz medo, nos traz incertezas, inseguranças. Mas Deus também está presente nele. E nós precisamos dizer para ele, do fundo do nosso coração: eu te amo. Não aceito o que você está fazendo de errado. Não aceito o comportamento doentio que você está vivenciando. Mas eu te amo. E este eu te amo é na certeza de que a Divina Majestade está inteiramente dentro do coração do dependente químico também. Muito bom, amém. Tocou fundo aqui, né? Esse eu te amo, esse é um amar verdadeiro, um amar que exige, né? Um amar que aceita o ser humano, que compreende o ser humano, mas não aceita aquilo que ele está fazendo de errado, aquilo que ele está fazendo hoje que compromete a sua segurança, a sua vida e dos seus familiares. Então eu quero agradecer demais a presença dos dois, tanto do Ronaldo como do Luiz, que vieram nos presentear hoje com esse programa fantástico, o primeiro programa do ano de 2016. Começamos com chave de ouro, tenho certeza. E vocês querem deixar algum contato, alguma coisa, um site? Eu diria, nós temos o site do Amor Exigente, o www.amorexigente.org.br. Ele é uma oportunidade das pessoas que buscam informação, ter essa informação, pessoas que buscam grupos. Tem existe um clique lá, um link escrito localize, entre lá e procure grupos, e você vai encontrar algum grupo perto de você. O mais importante é: não fique só. Não fique só, vocês têm um Amor Exigente para te acolher e te orientar a dar equilíbrio na sua vida. É isso aí, pessoal. Então, começamos 2016 com o pé direito, começamos 2016 falando de espiritualidade, começamos 2016 falando de Deus,
falando de amor, falando de esperança. E o programa Tocando em Frente é isso, é tocar em frente à vida, tocar em frente à recuperação, tocar em frente àquilo que hoje nos motiva a permanecer em pé, tá certo? Vamos continuar neste ano de 2016 produzindo mais programas, trazendo mais pessoas, estando mais próximo de você, ouvinte, da população, para que façamos a diferença onde hoje existe a ausência do poder público, onde existe hoje a ausência de recursos da saúde para ajudar tantas famílias e tantas pessoas, tantos dependentes químicos que sofrem com o problema da doença da dependência química. Fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente, com a jornalista Cleide Barbosa, e em seguida com o programa Caravela do Fado, com o padre Armênio Nogueira. Até sábado que vem, um ótimo final de semana e juntos somos mais fortes.